5 e 6, tá? Levante aí, por favor, sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco, que essa palavra possa realmente nos fazer enxergar esse mundo caído, que essa palavra possa despertar quem precisa ser despertado, possa realmente salvar essa pessoa que ainda não está enxergando, meu Deus, com olhos espirituais, tudo o que está acontecendo no mundo. Abre o nosso entendimento e me dê as palavras certas para que haja salvação aqui hoje, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Vá para o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era o quê? Só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha para mim, por favor. Vamos pensar. Vamos pensar. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem aonde? Como era o nome? Paraíso. Jardim do Éden, paraíso. Eu quero que você entenda o que o homem fez. Eu quero que você tenha essa visão do que vai acontecer com esse mundo. Quando nós falamos que vivemos num mundo caído, eu quero que você entenda o que é isso, o que o mundo incentiva, o que o mundo defende, como é o mundo que nós vivemos hoje. Por exemplo, no início era um paraíso. Tinha doença? Não. Tinha confusão? Tinha violência? Faltava alguma coisa? Não. Deus criou muitas árvores, tem cada fruta gostosa. Pensa aí nas frutas que você gosta. Tem cada fruta gostosa. Há quem gosta de melancia, quem gosta de jaca, quem gosta de saputia, quem gosta de pinha, há quem gosta de mangaba, há quem gosta, sabe, de umbu. Acho que vocês não estão entendendo que eu estou falando das frutas da Bahia, né? Nordeste. Então, falar de São Paulo, né? Laranja, tangerina, banana. Deus criou tudo. Deus deixou o ser humano colocar o nome nos animais. Qual o nome que você quer colocar? Vaca, então é vaca. Qual o nome que você vai colocar nesse pássaro? Qual é? Qual o nome que você vai colocar em todos os animais? Não tem problema. Eu criei tudo isso para vocês. Viu que não era bom que o homem vivesse só, esperou o homem dormir, pegou da costela do homem, fez Eva, e realmente mostrou que a vontade dele para o ser humano é perfeita. Deus só pediu uma coisa, nessa árvorezinha aqui, uma só, no meio de tudo isso, só não toque no que é meu. Tome aqui, tudo, tem autoridade sobre tudo. Agora, não toca no que é meu, não. Só respeita essa árvore. Respeita ela. Deixa essa aqui para mim. Mas as outras, vocês estão com tudo. Só estou pedindo isso, não toca aqui. Só isso. Respeite. E o homem, você sabe que Eva errou, Adão também errou,
e o homem caiu. Aí começou um mundo caído. Aí começou um mundo sem Deus. Um mundo levando com todas as suas forças o ser humano para não respeitar o sagrado, para não reconhecer Deus. E o problema não está fora, porque uma vez Deus mandou o dilúvio e matou todo mundo, só ficou uma família, a de quem? A de Noé, mas mesmo assim voltou a dar problema, porque o pecado está dentro do ser humano. Está dando para você entender? Então, o Senhor Jesus foi enviado ao mundo. Os judeus pensavam que o Senhor Jesus ia vir para se rebelar contra os romanos, tomar a terra. Não, Jesus veio resolver o problema do ser humano. Qual é o problema do ser humano? Pecado, precisa de arrependimento. Só assim o ser humano é transformado. Só assim o ser humano se reconcilia com o Pai. Só através do Senhor Jesus o ser humano tem jeito. E o Senhor Jesus veio, morreu na cruz. E aqueles que aceitam, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que se arrependem, são transformados, são ligados novamente ao Pai. E Ele que veio aqui morrer pelos nossos pecados, prometeu voltar. E isso está perto de acontecer. Os sinais estão mostrando isso, correto? Ele veio resolver o problema. Se você ler as cartas do Apocalipse, você vai ver os períodos que foram vividos e o que nós estamos vivendo agora. A última, onde Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Esses dias eu fui fazer uma visita que uma senhora pediu e o familiar não podia andar, o familiar estava numa situação muito difícil, não podia nem vir carregado para a igreja. E pedi uma visita. E a pessoa falou assim para mim: quando o senhor estiver saindo daí do templo, me avise para eu me preparar. Geralmente quando alguém vai te fazer uma visita, você pede para a pessoa avisar antes, sim ou não? Agora você sabe o que é uma pessoa não avisar e falar: fulano, estou aqui. Você fala onde? Na sua porta. Aí é guerra. Estou aqui na sua porta. Já? Eu avisei antes: senhora, estou indo aqui, está dizendo que eu chego em tantos minutos. Obrigado, isso. Então, você avisa. O Senhor Jesus foi dando avisos e tem dado, mas agora Ele já está na porta, dando as últimas chances ao ser humano. Como é que está esse mundo caído, perdido? Um pastor nosso ficou na Paulista essa semana, entrevistando as pessoas, não sei se você assistiu. E a senhora acredita no inferno? Para mim não existe. E o senhor acredita no céu? Não, para mim morreu, acabou. E para você? Então você vê as pessoas sem noção nenhuma de Deus. Nós temos muito trabalho pela frente. Muito. Então Deus viu que o ser humano estava perdido dentro dele, por causa do pecado, a desobediência. Então esse mundo hoje, ele exalta tudo, menos as coisas certas. Ele exalta tudo de errado. Ele incentiva o erro. Esse mundo está tão podre que eles querem, até as crianças, mexer com a sexualidade das crianças. Esse mundo está tão podre que o sagrado para o mundo vem sendo desconstruído. Olha essa pirâmide. Coloca aí, por favor. Vamos pensar. Vamos entender porque o mundo jaz do maligno, né? O que é que está escrito aí? As 10 coisas mais sagradas, né?
No topo de tudo, quem é? É Deus. Olha para mim, por favor. Deus é o primeiro de tudo. Deus é santo. Deus é puro. Não se brinca com Deus. Tem coisas que eu aprendi no início da minha fé. Não brinque com Deus, porque não dá certo. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque, porque dá errado. Eu nunca vi ninguém brincar com Deus e se dar bem. Eu já vi pessoas se voltarem para Deus, serem perdoadas, se levantarem. Eu já vi pessoas serem salvas. Mas eu nunca vi uma pessoa brincar com Deus e se dar bem. Porque Deus é santo. Não se brinca nem se zomba. Mas hoje você vê hoje piadas, brincadeiras. O mundo incentivando o ser humano a desafiar Deus. Pessoas dizendo aí, falei de Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada agora, porque Deus é misericordioso. Mas se continuar assim, vai acontecer. E o que vai acontecer é muito grave. Quem é a segunda pessoa aí? Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Nunca agradeça a bispo, a pastor, a levita, a obreiro, a ser humano nenhum, por você estar na fé, por você ter sido alcançado por Deus, porque foi obra de quem? Obra do Espírito Santo. É obra dele. Foi ele que abriu seus olhos, foi ele que te convenceu, foi ele que te trouxe, foi ele que trabalhou. Então quem merece a honra é quem? É o Espírito Santo. Foi ele, é obra dele. Se nós estamos aqui é por causa dele. Se você está conseguindo vencer o tempo, se você está conseguindo vencer as lutas, se você está conseguindo vencer suas guerras, é por causa do Espírito Santo. Valorize ele. Ele é santo e tem pago um preço muito grande vivendo nesse mundo só por causa da igreja. É ele que detém o mal. É ele que segura para o mal não fazer o que ele quer. Mas no arrebatamento o Espírito Santo também vai embora. Aí esse mundo vai ser entregue definitivamente ao mal. Terceira, quem é? Palavra de Deus, a Bíblia. Olha para mim, por favor. Um dia desses estavam querendo mudar a Bíblia. Eu já vi pessoas rasgarem a Bíblia. Eu já vi pessoas zombarem da Bíblia. Olhe para a palavra de Deus como algo sagrado. Creia no que está escrito aqui. Inclusive que você vai ser salvo. Inclusive que você vai para o céu. Creia nisso. Leve a sério a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra, por exemplo, lá no paraíso tinha paz. Aquela paz era fruto de quê? Da obediência ao que Deus falou. Desobedeceu, perde a paz. Vou falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, qualquer coisa que você faz de errado, a sua consciência logo sua consciência logo acusa. E você logo fala, Deus me perdoe. Falei o que não deveria, reagi como não deveria, passei do limite, me perdoe. Agora, se você é uma pessoa que faz coisas erradas e sua consciência não acusa, então você está perdendo a sua salvação, porque ela está cauterizada. Nós só temos paz obedecendo a Deus. Sem paz é porque está faltando obediência. Amém? Tenha esse entendimento. Então olhe para a palavra de Deus com temor. Qual é a quarta? Nome de quem? Nome de Jesus. Pessoas já chegaram para mim e falaram assim, o senhor conhece a piada de Jesus e de... Eu falei, não conheço, não quero conhecer. Me perdoe, eu não brinco com isso. Não tem brincadeira com o nome de Jesus. E um dos mandamentos é não usar o nome de Jesus em vão.
Não brinque com isso. O nome de Jesus você tem que falar na hora que você precisa usar esse nome, para que venha valer. Mas o mal vai trabalhando para banalizar. O que é que diz aí? O quinto qual é? A vida. Olha para mim, por favor. Quem deu a vida? Deus que deu a vida. Tem gente perdendo a vida hoje. Tem gente que perdeu a vida ontem. Tem gente que perdeu a vida semana passada. E você está vivo. Mas o mal está trabalhando tão forte que hoje o jovem quer morrer. Um problema, vou me matar. O número de suicídio está assustando. Assustando. Essa semana você tomou conhecimento aí de gente famosa se suicidando. Sim ou não? Quer dizer, perdendo o valor, aquilo que é sagrado, porque a vida é sagrada, foi Deus que deu, só Ele pode tocar, Ele vai tirar a hora que Ele quiser. Ele pode tirar hoje, Ele pode tirar amanhã, Ele pode tirar depois, da maneira que Ele quiser, foi Ele que deu. É um dom de Deus. Quando você entende o que é sagrado, você respeita a vida, você agradece a Deus pela vida, você é grato a Ele por Ele ter permitido você viver. Se Ele não quiser, eu não tenho ar para respirar. Se Ele não quiser, meu coração para. Se Ele não quiser, eu estou perdido. Acaba agora. Sim ou não? A vida. Então o mal está trabalhando para que a vida não venha valer nada. Absolutamente nada. Então você vê o ser humano matando a 3x4. Ou se matando, ou matando os outros como se não fosse nada. A pessoa mata hoje assim, brincando. Atendi um rapaz sexta-feira, e ele disse assim para mim, matei 8 pessoas. 8 pessoas. Sabe o que é isso? Matou 8 pessoas. E há quem matou muito mais do que isso. É o mundo que nós vivemos. As coisas sagradas e nada tem sido a mesma coisa. Você só tem uma vida. E o mundo vai te ensinar a curtir essa vida. Você tem que curtir como o mundo vive, querendo saber o lugar que não conheceu ainda, a comida que não comeu ainda, o prazer sexual que não teve ainda, e o mundo vai atrás disso. Porque o mundo pensa o seguinte: morreu, acabou. Mas eu estou aqui para te lembrar, não morreu e acabou não. Morreu e começou a eternidade, ou com Deus ou com o diabo, ou no céu ou no inferno, ou na luz ou nas trevas, ou para sorrir eternamente ou para chorar eternamente. Essa é a verdade. Cuidado, porque o mundo, ele incentiva você a se dar bem. Você tem que se dar bem a qualquer custo. E as pessoas, em busca de se dar bem, elas fazem muitas besteiras. Muitas besteiras. Mentem, passam os outros para trás, enganam, querendo se dar bem. Pode se dar bem aqui, mas quando partir desse mundo vai se dar muito mal, porque vai ter a prestação de conta com Deus. Então a vida é sagrada. Cuide da sua vida. Não queira se dar bem do lado de cá, na esperteza. Tenha temor a Deus, que Ele te ajuda do lado de cá e te abençoa muito mais do lado de lá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Sou mesmo. Tenho uma dívida eterna com Ele. Se eu servir a Ele até o último dia da minha vida é pouco. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O melhor Ele não me deu ainda não. Ele só vai me dar do lado de lá. O que eu experimentei do lado de cá é um pouquinho do que eu vou experimentar na eternidade. Amém? Olhe para a vida como algo sagrado. Nunca perca esse pensamento, nunca deixe os pensamentos do mal te dominar, nunca peça morte, nunca deixe nenhum pensamento de suicídio te dominar,
porque nós não temos direito de fazer isso. Aí ele diz assim: qual é o próximo? Não ouvi. Casamento. Olha para mim. Por que não funciona para muitos? Por que o número de divórcios só está aumentando no mundo? Qual o problema? Eu tenho 30 anos de casado. Graças a Deus está muito bem. Por que está bem? Porque eu não vivo como solteiro. Porque eu respeito quem criou o casamento. E eu obedeço os mandamentos de Deus. O que Deus ensina na palavra dele acerca de marido, eu procuro ser para minha esposa. E ela procura ser para mim. A esposa que a Bíblia diz. Como é que vai dar errado se eu estou seguindo o autor do casamento? Problema é que a pessoa casa, quer viver como solteira. Aí, meu caro, a pessoa casa e quer fazer as coisas do jeito dela. Vai quebrar a cara, vai ter separação, vai dar errado. Mas o casamento, quem criou foi Deus. Casamento é algo sagrado. Não pode ter mancha, não pode ter traição, não pode esconder nada. Tem que ser aberto. Olhe com esses olhos para o casamento. O mundo está desconstruindo isso, a ponto das pessoas pensarem o seguinte: eu que não quero casar. Como se casamento e nada fosse a mesma coisa. Então o mundo promove tudo para desconstruir o que é sagrado. Mas quando você enxerga que esse mundo é um mundo caído, jaz no maligno, então você não aceita o que vem do mundo. Então, enquanto as pessoas estão dizendo: casamento não tem valor nenhum, você mostra com o seu casamento que ele tem muito valor. Quem olha para você, para o seu casamento, vê Deus. Amém? Qual é a próxima coisa? Sagrada, pai e mãe. Vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui realmente é uma das coisas que mais dói. Quando eu vejo uma pessoa desrespeitar pai e mãe. Que cuidou, que deu banho, que alimentou, que gastou, que investiu, que deu a vida. Mas depois é desonrado. Depois passa por coisas que dá até vergonha quando você vê o desrespeito. E agora você está vendo mais do que isso: matando, agredindo, pais com medo dos filhos. Isso sim traz maldição para o ser humano. Figura do pai, da mãe, para você tem que ser sagrado. Quando meus pais se separaram, foi difícil, porque você entender isso muito novo. Mas quando eu me converti, com todos os erros que meu pai cometeu, eu sempre respeitei. Sempre olhei como sagrado, meu pai e minha mãe. E respeito até hoje. Minha mãe, meu pai já partiu, mas respeito até hoje. Não dê desculpas: mas meu pai isso, mas minha mãe aquilo. Mas é o que está escrito. Respeite, honre, é sagrado. Bispo, mas o senhor não conhece meu pai, o senhor não conhece minha mãe. Mas eu conheço a palavra de Deus. É sagrado. Então essas coisas o mundo vem trabalhando para perder a santidade, o respeito. Depois fala de quê? Do altar. O altar veio a existir antes de existir a igreja. Essa igreja aqui, ela cobre o principal, que é o altar. Ele não fica lá na frente da igreja, não. Ele não aparece, não, fica aqui escondidinho. Mas todos que chegam até ele com sinceridade são perdoados, transformados. O altar é algo sagrado. Abraão levantava altar. Os homens de fé do passado tinham altar na vida deles. E quem é de Deus tem altar, tem respeito, tem santidade. Como eu gosto de orar no altar. Como é bacana quando você é chamado para vir diante do altar.
como ele representa muito para quem é de Deus. Olha o que diz depois aí: ofertas e primícias. Isso é o que mais o mundo bate. Chama de ladrões os pastores, de enganadores, vai lá dar dinheiro, eu que não vou para a igreja, dá dízimo para o homem. Quer dizer, pegando as coisas sagradas, santas, e olhando com os olhos do mal. É só o que Deus pede: respeito a isso, respeito daquilo que é dele. Ele quer estar em primeiro e acabou. E você também mostra nisso o lugar que Deus está na sua vida. E o último é o quê? A igreja. Tem uma onda, pode tirar por favor, tem uma onda se levantando como se não precisasse de igreja. Você não precisa de igreja. Você não precisa, para quê ir para a igreja? Já viu essa onda? Eu busco Deus onde eu quiser, eu busco Deus em casa, Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Mas olhe para a igreja com esse olhar do que é sagrado. Por exemplo, o templo. Eu louvo a Deus pelo templo. Eu louvo a Deus porque esse lugar nos traz respeito. Você consegue falar alto aqui? Você consegue entrar aqui conversando? Não. É um lugar que impacta quem chega. É um lugar que quando você entra, é diferente. Você vê logo, o que você vê aí? Santidade ao Senhor. É um lugar diferente. Então tenha esse olhar para as coisas de Deus. Olha o que diz aqui, olha esse versículo que fala também do mundo, de 1 Coríntios 2,12. Olha aí no telão. Mas nós não recebemos o espírito de quê? Do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que é a salvação. Olha para mim, por favor. Nós não recebemos o espírito do mundo. Deus é Deus de separação. Ele criou a luz e separou a luz das trevas, o dia da noite. Ele separa. Quando você é uma pessoa de Deus, você também se separa das coisas desse mundo. Você sabe o que fazer e o que não fazer, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Se a pessoa está dentro da igreja fazendo coisas erradas, ela faz porque ela quer, porque ela sabe o que fazer e não faz. Entenda, por favor. Se você não for chato com você mesmo, tem gente que é chato com os outros, mas se você não for chato com você mesmo, você perde sua salvação. Você tem que ser chato com você. Com vontade ou sem vontade, eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou vigiar, eu vou tomar cuidado com a minha vida. Isso é quem quer ser salvo. É quem quer chegar do outro lado e ter paz na eternidade. Eu entendo hoje, eu não entendia, mas a minha maneira de viver mudou nesse mundo quando o Espírito de Deus abriu o meu entendimento para o que vem depois. O que vem depois dessa vida realmente me importa e deveria importar para você. O mundo não, porque o mundo caminha para a perdição. Você está vendo agora, e nós começamos também na quarta-feira um estudo dos sinais do fim. Você deveria vir, mostrando que Deus está usando até os cientistas. Qual é o relógio que eles fizeram? Relógio do Apocalipse, mostrando que o mundo caminha para o fim. A ciência, encontrando com a Bíblia. Sim ou não? Saiu uma matéria essa semana que as 9 coisas que não poderia
ser ultrapassadas para que a vida no mundo fosse segura, o ser humano já ultrapassou 7. 7. Nós não temos noção. Está aí, né? Terra já pode ter passado de 7 limites planetários. Passou do limite, quer dizer, está passando. Você fica vendo essa tensão de guerra, de uma terceira guerra mundial, que você para imaginar e fala, meu Deus, com o armamento que tem hoje, se acontecer não sobra nada. Uma tensão terrível para uma grande guerra, que na verdade, pessoal, já começou, tá? Não foi anunciada ainda, mas a Guerra Fria está aí. Você está vendo aí todo mundo preparando os seus exércitos. Ontem um líder de uma grande nação, bem temida, mandou o exército se preparar para uma guerra. Hoje, na Coreia do Sul, eles fizeram eles foram para as ruas fazer uma manifestação pedindo para não ter guerra. Não queremos guerra com a Coreia do Norte. Pedindo para não ter guerra. Mas já foi convocado o exército de lá para mais uma guerra. Então você está vendo tudo se desenhando, como a Bíblia falou. Esse mundo vai passar. Como é que eu vou amar o mundo se ele tem um príncipe, se ele tem um espírito que governa ele? O que é que o mundo exalta? O mundo exalta a sua beleza, a sua aparência, o dinheiro, o poder. Mas cadê os poderosos do passado? Cadê os bambambãs do passado? Cadê os mais do passado? Cadê? Dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, cadê? Passaram, acabou. E nós também estamos passando. E se não olharmos para a eternidade, vamos perder o principal, que é a salvação da nossa alma. Amém? Está indo embora. Tenha esse temor, seja chato com você. Chato. Se cobre. Eu estou bem, eu estou orando, eu estou buscando, eu posso estar melhor espiritualmente, eu posso ganhar mais almas, eu posso servir mais a Deus. O que é que eu posso mais para Deus? Em resposta à salvação que Ele me deu. É assim que nós temos que viver. Último versículo que eu queria passar para vocês. Coloque, por favor, Jeremias, no capítulo 4, versículo 14. 4,14, olha o que diz a Bíblia. Lava o quê? Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas o quê? Salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Olha o que Deus está fazendo com a gente hoje. Está intimando. Até quando? Até quando você vai fingir que crê? Até quando você vai guardar esse sentimento que já era para você ter perdoado, esquecido, largado? Até quando você vai alimentar essa mentira? Até quando você vai viver na prostituição, na vida errada? Você acha que vai entrar no céu assim? Se no céu não entra nada contaminado? Quando eu vou tomar água, você é assim também? Eu dou sempre uma olhadinha no copo antes e depois na água. Se eu vejo qualquer coisinha, estou fora. Só bebo água limpa, está limpinha, opa. Mas se não está limpinha, opa, quero não. Deus quer você limpo. Até quando você vai carregar sujeira dentro de você? Alimentar o que não deve alimentar? Até quando? Essa é a pergunta dele. Você nunca vai ser minha, você nunca vai ser meu.
Até quando você vai ficar mergulhado em pornografia, em besteira? Até quando você vai ficar se sujando? Porque Ele quer levar cada um de nós para o céu. Ele preparou o céu. O maior prazer de Deus, Ele não tem prazer na morte do perverso, porque Ele sabe que o perverso vai morrer e vai para onde? Para o inferno. Ele tem prazer na morte de quem é dele, porque na verdade não morre, mas vive com Ele para sempre. Esse é o prazer de Deus, que você esteja limpo, porque Ele te lavou, Ele te limpou. Aprenda uma coisa. Você tomou banho hoje? Tomou? Graças a Deus. Tomou ontem? Graças a Deus. Por quê? Porque você não quer ficar com odor, você não quer ficar com mau cheiro. Mas o pior cheiro para Deus é o cheiro do pecado. Esse é o cheiro que incomoda Deus. O pecado exala o mau cheiro, a podridão. E você tem que deixar Jesus te lavar. Até quando você vai entrar sujo e sair sujo? Até quando você vai ficar dentro da igreja para agradar a mulher, agradar marido, agradar os pais, fazendo a coisa certa com a intenção errada? E se você vem para a igreja por causa de alguém, peça perdão a Deus, porque isso não agrada a Ele. Você tem que vir para a igreja por causa dEle. Nós estamos aqui para Ele, por Ele. A pergunta é: até quando? Até quando? Vai ficar sem se batizar até quando? Vai ficar dando desculpa que não está preparado até quando? Lembre-se, Jesus não está longe não, hein? Ele está à porta e bato. Imagine, hein? Chegar ao seu conhecimento, ó, fulano de tal está aí na sua porta, na minha porta. Você pensa em um bocado de coisa, né? Meu Deus, a casa não está arrumada, meu Deus. Arruma sua vida com Deus, tá? Jesus está às portas. Você sabe que Jesus está dando sinais fortes para não nos pegar de surpresa. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós não temos que ficar desapercebidos, não. Iludidos com esse mundo, não. Esse mundo vai passar. Esse mundo vai pegar fogo. Você tem dúvida? Esse mundo vai pegar fogo. Eu não tenho nenhuma dúvida, que eu já estou vendo isso acontecendo. Mas eu aguardo novo céu e nova terra. Tomara que você também esteja assim. Fique em pé no seu lugar. Eu queria que viesse aqui na frente você, que diz assim: bispo, eu vivo nesse mundo, mas eu ainda não tenho nojo das coisas desse mundo. Eu tenho nojo das coisas desse mundo. Eu tenho nojo das coisas que eu fazia quando eu era incrédulo. Eu olho para esse mundo, eu tenho nojo de ver o sistema desse mundo contra Deus. Esse mundo não aponta para Deus. Esse mundo trabalha com todas as forças para tirar as coisas sagradas da mente do ser humano. Eu fico pensando, essas crianças que estão crescendo hoje em dia, sem nenhum ensinamento de Deus, sem nenhum respeito. Você lembra? Quem pedia bênção pai, bênção mãe aqui? Bênção avô, bênção vó, bênção vô. Você fazia isso? Você acha que esse tempo vai voltar? Já foi. Você lembra? Conversa do mais velho, que você só chegava assim quando você via os mais velhos. Você, opa, estou no lugar errado. Tchau mãe, tchau pai, vou dormir, boa noite. Lembra disso? Não volta mais não. Hoje o filho fala: e aí, cara? Até Deus tem gente que chama de cara. Tem gente que chama o cara lá de cima, né? Hoje chama do cara lá de cima. Mas se não se arrepender, amanhã pode estar com o cara lá de baixo.
Lá de baixo. O mundo não tem temor. Eu posso pregar para você ter sucesso, para você ter uma família abençoada, para você ter saúde. Tudo isso eu posso pregar porque está na Bíblia. Mas se eu não pregar para você ter temor, para você respeitar as coisas sagradas, se eu não pregar para você se arrepender, eu não estou fazendo com você o que um dia fizeram comigo. Me ensinaram, eu estou tentando te ensinar. Trabalhar em mim, eu estou tentando trabalhar em você, para você não perder sua salvação. O mundo está mudando. O que é sagrado está deixando de ser sagrado. O que é certo está passando a errado aos olhos do mundo. O mal está trabalhando e tirando tudo de Deus devagarzinho. E está empurrando as coisas dele, em cada filme, em cada comercial, em cada coisa que o mundo está trazendo nova, está empurrando os pensamentos dele. E as pessoas estão bebendo disso, aceitando isso. E o mundo está se tornando uma bagunça. Falam tão mal das coisas de Deus, o mundo deveria estar melhor. Mas o mundo cada dia está o quê? Pior. Tudo que é lado. Você vai para um lado, vai para o outro, está tudo perdido. Tudo perdido. Tudo perdido. Não há segurança. A gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o que pode acontecer. Só Deus sabe que enquanto vivermos aqui, venhamos honrá-lo e que Ele tenha misericórdia da gente. Mas a gente está indo embora. Está difícil criar filhos. Está difícil. Está difícil. Está difícil criar filhos. Está difícil educá-los. Está difícil nas escolas, nas faculdades. Está difícil. A coisa tomou um rumo que não tem mais volta. De fato, tem um versículo que fala que o mundo, coloca aí, de quem é esse mundão, né? Coloca aí esse versículo, por favor, de primeira Pedro, né? Primeira Pedro, coloca esse versículo, por favor, que diz assim, ó. 1 Pedro, capítulo 5,19. 1 Pedro 5,19. Coloca aí, por favor. Se conseguir, se travou, me avisa, não tem problema não. Depois a gente coloca. Mas dá temor saber que o ser humano recebeu um paraíso, recebeu tudo perfeito, mas quer ser mais do que os outros. Quer mostrar que tem mais poder que os outros. E toma-lhe gastar em armas, toma-lhe gastar em armamentos, para se tornar as potências. E vai acabar um destruindo o outro. E ficando todo mundo sem nada. O que é que diz aí? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está o quê? No maligno. É guerra. Você já percebeu que as pessoas estão andando com um semblante estranho na rua? Você percebe, você olha isso? É preocupante. A coisa está indo numa velocidade muito grande. Eu não sei até quando Deus vai nos deixar aqui nesse mundo, mas está perto dele levar a igreja dele. E se você quiser entregar sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, valorizar as coisas sagradas, recomeçar do jeito certo, se limpar, deixa Ele te lavar. Ele lava com o sangue de Jesus quando há arrependimento, e você fica limpinho. Ele te dá a virgindade espiritual. Você pode ter roubado, matado, se prostituído, você pode ter feito as piores besteiras. Quando você se arrepende, você fica limpinho com Ele. Lembra das 10 virgens que foi falada a quarta? Você fica assim, pura diante de Deus. Agora, se quiser continuar na sujeira, é um direito que você tem. Mas o nosso Senhor está às portas fazendo o quê? Batendo. Batendo. É muito forte. Muito forte. Esses dias eu tive uma experiência. Eu estava em casa com a minha esposa. E o bispo Gonçalves tinha perdido o voo indo para o Rio. Aí chegou a notícia assim, ó, o bispo Gonçalves está chegando aí.
Perdeu o voo, está chegando aí. Você não está esperando, é um susto. Um susto. Um homem, né? Fulano está aí na porta. Você fica, imagine quem na porta? Jesus está assim, ó. Jesus está aqui. Fica aqui dentro, por favor. Por aqui mesmo. Isso. Você está aqui. Não sei como é que está sua casa por dentro, sua vida. Porque quando está tudo arrumadinho e alguém, fulano está na sua porta, pode entrar. E quando não está, ai meu Deus, misericórdia. Arruma isso, tira isso do lugar, meu Deus, guarda isso, limpa isso, passa, não dá tempo. Jesus está aqui, só fazendo isso, Estou à porta e bato. Se está tudo arrumadinho, pode entrar. Obrigado, meu Senhor. Não é? Não é assim que você vai receber Ele? Agora, se você não está com tudo certinho, e Ele volta, não vai dar tempo de arrumar. Você não arrumou antes porque você não quis. Ele está falando sempre a mesma coisa. Se conserta, se limpa. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, por favor. Coloca aí na tela toda. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Já acharam? 5:3. Levante aí a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos muito da Tua direção. O Senhor é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é disso que nós precisamos, dos Teus conselhos, da Tua luz, da Tua direção, da Tua ajuda. Dai-nos ouvidos para Te ouvir, entendimento espiritual. Usa a minha boca, mas abençoe essas pessoas para a Tua glória. E se você crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Graças a Deus. Vamos ler 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 3. Diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Olha para mim, por favor, para você entender. Deixe a sua Bíblia aberta agora e preste bastante atenção, porque nós vamos tirar lições hoje com a história do rei Davi. Ele, muito jovem, cuidava das ovelhas do pai. Ele recebeu na casa dele a visita do profeta Samuel. Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, consagrar Davi a rei. Davi era jovem. Os irmãos de Davi não acreditavam em Davi. O próprio pai não acreditava em Davi. E Davi estava cuidando das ovelhas quando Samuel viu os filhos de Jessé entrando, e Deus disse: não é nenhum desses. Até que mandaram chamar Davi. Na presença dos irmãos, Davi foi consagrado, porque Deus faz você ser honrado na presença de quem não acredita em você, para mostrar que Deus acredita em você. E se você crê em Deus e em você, isso é suficiente, mesmo que todo mundo não acredite em você. E Deus usou Samuel e disse: é este.
e derramou o azeite sobre Davi. Davi não saiu dali dizendo: ó, eu fui ungido, eu vou ser rei. Não fique falando as coisas antes da hora. Espere as coisas acontecerem para depois você falar. Nunca dê testemunho de coisas que ainda vai acontecer, que está para dar certo. Só fale depois que der certo. Davi esperou. O óleo veio, a unção veio, e Davi foi enfrentar lutas. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um urso. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um leão. E uma certa feita, nós já falamos sobre isso, o pai mandou ele levar comida para os irmãos, e ele se deparou com Golias, um gigante. E ele foi lutar contra o gigante. Davi não ficava trazendo ninguém para as lutas dele. Davi enfrentou as lutas dele sozinho, humanamente falando, mas com a ajuda de Deus. Tem muitas lutas que você vai enfrentar sozinho. Não queira trazer pessoas para lutas que Deus quer que você enfrente só com Ele. Ele enfrentou sozinho uma luta maior do que a outra. Quem é da fé, quem é de Deus, sempre está enfrentando uma luta maior do que a outra. Mas em cada luta Deus vai te preparando para coisas maiores. E ele foi vencendo. Venceu o urso, venceu o leão, venceu Golias. É gostoso quando você vê problemas grandes caírem. É gostoso quando você vê a muralha cair diante de você, o gigante cair. E que esse final de ano, em nome de Jesus, seja o final de ano das muralhas caírem diante de vocês, dos problemas caírem diante de vocês. Agora entenda, ele foi ungido. Os anciãos se reuniram e derramaram o óleo sobre Davi, quando ele foi colocado como rei de Israel. Ele ficou 7 anos num lugar pequeno, numa luta. Olha bem para mim agora. Em Hebrom, deixe nada tirar sua atenção. Em Hebrom, ele enfrentou lutas, num lugar pequeno. Tem pessoas aqui, num negócio pequeno, morando em um lugar pequeno, trabalhando em um lugar pequeno, numa empresa pequena, abriu um lugar pequeno, mas Deus é com você e vai crescer. Tenha calma que vai crescer. Ele estava em Hebrom, mas Deus queria que ele fosse rei sobre todo Israel. Deus tem coisas maiores para você. Deus tinha coisas maiores para Davi. E ele foi ungido rei. Só que Jerusalém se chamava Jebus, e ali estavam os inimigos. Agora vamos entender. Até aí você entendeu? Vamos agora, versículo 6, é isso? Diz assim: e partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ei, olha aqui para mim. Quando Davi foi ungido, ele partiu para conquistar Jerusalém, que era Jebus. Deus já tinha colocado dentro dele que ia dar vitória para ele. E chegou essa notícia: ó, Davi não entra aqui, aqui não é para Davi. Se Davi chegar aqui, os cegos, os coxos vão expulsar ele. Ele é tão fraquinho que não precisa nenhum exército, não vai precisar do exército. Os próprios cegos, coxos acabam com ele, de tão fraquinho que ele é. Aprenda a guardar dentro de você a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus está em você, não tem espaço para as palavras de morte, de dúvida, de medo. Tem pessoas que guardam palavras que o pai falou, que o avô falou, que alguém falou: você nunca vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida. Tem pessoas que se entregaram a uma palavra, a uma situação e fracassaram na vida. Se você for conversar com moradores de rua, muitos moradores de rua, eles se entregaram diante de uma palavra, diante de uma situação.
Agora, quando a pessoa é de fé e você fala, ela não pode, aquilo vem como gasolina para a fé da pessoa, como gasolina lançada no fogo. Quando você joga gasolina no fogo, faz o quê? Aumenta o fogo. Quando você é uma pessoa de fé e alguém fala para você, não pode, isso não é para você, ela se dá mal, porque você consegue. Todo mundo que não acredita, vê Deus te honrar. Então Davi ouviu essa palavra, mas não influenciou ele, porque dentro dele já tinha a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, não tem espaço para nenhuma voz do diabo, não tem espaço para nenhuma voz do mal. Podem falar o que for, podem achar o que for, você não é o que pensam, você não é o que falam, você sabe o que você é, uma pessoa que Deus escolheu para vencer. Amém? Então não deixe ninguém te azedar, te destruir, te magoar, te machucar, tirar o pior de você. Não deixe ninguém te deixar mal. Não permita isso. Eu recebi um vídeo de um garotinho que ele disse assim: o pior não é matar um leão todo dia não, o pior é conviver com as cobras. Eu achei engraçado. Mas você tem que aprender a viver com pessoas difíceis, complicadas, invejosas, desonestas, no mercado que você trabalha. Mas Deus é com você. Disseram que Davi não ia entrar. Vamos ler o versículo 7? Porém Davi desistiu e foi chorar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir ao jebuseu, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos, o quê? Era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificara a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Olha para mim agora, aprenda uma coisa. Esses homens de fé do passado, eles eram homens iguais a nós. Eles não foram homens tirados de gibi, não foram homens que tinham mais condições humanas do que nós, não eram super-heróis, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. A diferença é que eles dependiam de Deus, eles também eram humilhados. Nós também somos humilhados, nós também ouvimos o que não queremos ouvir, mas nós não deixamos entrar. A diferença é o que está dentro de você. De repente você diz assim: bispo, mas eu estou sendo tão envergonhado. Leia: no lugar da vergonha tereis o quê? Dupla honra. Leia depois Isaías 61, versículo 7. É um dos versículos que as pessoas que estão sendo envergonhadas deveriam ler. E eu vou ler para vocês. Deixa a sua Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Em lugar da vossa vergonha tereis o quê? Dupla honra. E em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha para mim, por favor. Em lugar da vossa vergonha. Quando você é uma pessoa de fé e você está sendo envergonhado, você sabe que naquele lugar Deus vai te honrar dobrado. Quando você é uma pessoa de fé e no seu caminho tem afronta, vergonha, humilhação, você sabe que você está no lugar certo para Deus se manifestar e glorificar o nome dele. Quando você não é pessoa de fé,
você foge, você tem medo, você se entrega, você pensa no pior. Davi, ele já tinha dentro dele a certeza que era aquele lugar que Deus queria. Então não importa o tamanho das lutas, não importa o tamanho dos problemas, não importa o que disseram aqui você não entra, Davi. Ele entrou e colocou o nome dele, cidade de Davi. Tem muitas coisas em Israel com o nome de Davi. Quem já foi lá já deve ter se hospedado no hotel de Davi. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Ele entrou e deixou o nome dele lá. E o Deus de Israel foi glorificado na vitória dele. Aprenda, se você é uma pessoa de fé, o que acontecia com os heróis da fé acontece com você. Disseram para Josué: nessa cidade você não entra, as muralhas são fortes. A muralha caiu, ou as muralhas caíram e ele entrou. Disseram para Davi: aqui você não entra. Ele entrou e colocou o nome dele. O que estão dizendo para você, que você não vai conseguir, você acredita se você quiser. Se você ficar, isso não é para mim, eu não posso, meu pai disse que eu nunca vou ser nada, disseram que eu nunca vou chegar a lugar nenhum, então você é vencido dentro de você. Essas palavras conseguem minar você. De repente essa situação de vergonha, de estarem apontando o dedo no seu rosto, essa situação de estarem te envergonhando, te humilhando, e você ouve desaforos, ouve gritos, passa por situações constrangedoras, de repente isso está vencendo você. Mas não se preocupe, se você crê, é nesse lugar que Deus vai tirar a vergonha e vai trazer a honra dobrada. Amém? Diga: meu Deus honra quem persevera, quem confia. Quando Davi foi consagrado rei, ele era jovenzinho. Não foi na hora que ele se tornou rei. Passou um tempo. Coisas grandes não acontecem da noite para o dia. Você vai lutando, você vai se esforçando, você vai fazendo a sua parte, e o Espírito de Deus vai trabalhando para fazer você chegar onde Deus quer que você chegue. Então Davi se tornou rei de Israel, ficou 7 anos e meio em Hebrom, ficou 33 anos em Jerusalém e fez a diferença. E como rei, aconteceu uma coisa interessante. Vamos para o versículo 17. Pule aí agora para o 17. Você viu que depois que ele venceu, veio o rei de Tiro e trouxe madeira e trouxe pessoas para poder construir uma casa para ele, porque é assim. As pessoas dizem: você não vai conseguir, não acreditam em você, não levam fé em você. Depois que você vence, sempre acreditei em você. Ah, você é uma pessoa diferenciada. Mas quando você estava mal, não acreditava em você. E começaram a chegar vitórias, Deus confirmando o reino dele. Só que apareceu uma situação aqui no versículo 17, que também pode nos ensinar algumas coisas. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, o que é que diz aí? Todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Olha para mim, por favor. Quando souberam que Davi tinha sido consagrado rei, eles se uniram e vieram contra Davi. Não se preocupe quando pessoas se unirem contra você, porque Deus está vendo. Se uniram contra Davi, mas se deram mal. Podem estar reunidos contra você, mas vão se dar mal. Pode se reunir quem for, diga: Deus é maior, diga: Deus é comigo. Não tenha medo quando se reunirem contra você. E aqui diz que todos se reuniram. De repente você está vendo tudo contra, todos contra, não tem problema. Se Deus é com você, eu repito, você está com a maioria. Aí diz assim, 18: e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou a quem? Ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus aonde?
nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Olha para mim, por favor. Surgiu um problema. Davi foi levantado rei. Os inimigos filisteus receberam a notícia, se uniram e falaram: agora nós vamos pegar Davi. E quando Davi tomou conhecimento, porque Deus te mostra, pode ter falsidade, pode ter mentira, pode ter fingimento, um tempo, 2 tempos, mas Deus te mostra. Quando você é uma pessoa de Deus, nada fica em oculto que não seja revelado. Deus mostra pessoas que você confiou que não era para confiar. Deus mostra pessoas que entrou na sua vida que não era para ter entrado. Deus mostra pessoas que você deu liberdade que não era para ter dado, para você consertar seu erro. Ou de repente, quando você deu, era uma pessoa, mas depois mudou, o mal entrou, mudou a intenção, mudou por dentro, e de repente você não tinha percebido, mas Deus mostra. E chegou até Davi, que os filisteus estavam vindo. O que Davi fez? Espera aí, eu vou depender de Deus. Eu comecei dependendo de Deus, vou terminar dependendo de Deus. Eu comecei humilde, vou continuar humilde. E ele foi a Deus e perguntou: o que eu faço? Ele falou: pode ir, sobe agora e vence eles. E na direção de Deus, Davi venceu. Não vá para a luta sem a direção de Deus. Aprenda todo dia ungir a sua cabeça com óleo. Aprenda todo dia buscar direção. Aprenda em cada desafio seu colocar isso diante de Deus. Agora ele teve essa vitória. Olha o que diz aqui. Vamos terminar. Parei no versículo 21. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: o que é que ele disse? Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde até chegar a Gezer. Olha para mim, por favor, preste atenção agora. Davi enfrentou os filisteus. Deus falou: suba que você vai vencer. Davi subiu e venceu. Os filisteus, tempos depois, se levantou novamente. Davi poderia dizer assim: espera aí, Deus já me deu direção daquela vez, agora eu vou de novo, vou vencer. Davi disse: não, daquela vez eu contei com Deus, agora eu vou orar a Deus de novo, porque quem é de Deus está sempre orando. Está orando para tudo. Quem é de Deus está sempre em oração. Tudo que faz está debaixo de oração, ou de orações. E Davi consultou Deus, e quando consultou Deus, Deus falou assim, ó, Davi falou: vou. Deus falou: não, agora você não vai, agora você vai esperar. É o que nós não gostamos, de esperar. Mas quando é para esperar e você vai, você quebra a cara, você piora a situação. Você tem que saber esperar. Quando Deus mandar você esperar, espere. Quando Deus mandar você ir, vá. E Deus diz: fique por detrás das amoreiras. Você vai ouvir um barulho. Na hora que você ouvir o barulho, pode partir para cima que você vence. E ele fez exatamente como Deus pediu, sendo rei, mas ele ouvia Deus. Na hora que ele ouviu o barulho, então ele partiu. Que esse final de ano sua vida faça barulho, seu testemunho faça barulho, que Deus venha sacudir as amoreiras na sua vida, que Deus venha fazer realmente você